E aí galera, em ordem? Bem-vindos a mais uma aula de sistemas de eventos discretos. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje então com uma ideia da definição de sistemas e de como é que a gente encaixa sistemas de eventos discretos no resto do mundo para saber quando é que eu devo usar eles e que tipo de problema eu posso resolver com o sistema de eventos discretos. Uma definição bem formal do livro dos sistemas é que ele é um conjunto de elementos conectados que representam alguma função. Isso nota, porém, que tem algumas representações que dizem que ele vai ter um estado interno que representa a variação desse cara no tempo, o que nem sempre é verdade. Isso é um sistema, para nós, basicamente, é alguma coisa que recebe entradas, realiza um processo e transforma isso numa saída. Então, a definição de sistema é super flexível. Basicamente, simplesmente, é alguma coisa que recebe uma entrada e, em função dela, produz alguma saída. Um exemplo que eu tenho de sistema, então, bem simples aqui, seria uma forma de fábrica de vidros. Nessa fábrica de vidros eu tenho como entradas minha matéria-prima, por exemplo, minha areia, minha sílica, e meus insumos que eu vou usar para produzir vidro, de alguma forma ou cor que eu tenho interesse. Nesse sistema, além de ter a parte da ideia de transformação de insumos e de matéria-prima em vidro, isso é a parte do sistema de produção de vidro, eu também tenho dentro dele um subsistema que vai ser responsável pelo controle desse processo. Então esse subsistema vai alterar, por exemplo, temperatura de queimadores, velocidade de esteira, velocidade de banho fundido, quantidade de insumos, proporção de insumos, e com isso eu vou obter diferentes tipos, qualidades, cores ou características de uma saída do vidro. Então variando insumos, variando a entrada dessa produção, eu vou variar a forma da saída que eu tenho aqui. Aquilo que eu estou querendo controlar, a gente costuma chamar de planta. Então eu estou querendo controlar uma planta de produção de vidro. Eu tenho meu sistema de controle, que é a parte que eu uso para acionar elementos daquela planta, para acionar elementos da fabricação de vidro e para obter a resposta que eu quero. Então, geralmente, quando nós vamos trabalhar aqui em eventos discretos, é a modelagem de uma planta e o projeto ou a análise de sistemas de controle que a gente tem para atuar naquela planta e garantir que ela produza a resposta que a gente quer. Então, naquela árvore que a gente tem de classificação de sistemas, o primeiro ramo que eu tenho aqui em cima é a divisão entre sistemas estáticos e sistemas dinâmicos. Sistemas estáticos, basicamente, são aqueles sistemas que não envolvem uma variação do sistema, quer dizer, ele não caracteriza nenhuma variação de forma alguma. Um exemplo bem simplesinho seria um sistema massa-mola. Nesse caso específico aqui, massa-mola como um peso, eu tenho que a distensão da mola é simplesmente proporcional à força que está sendo aplicada sobre ela. A saída é uma função pura e simplesmente da entrada. Se vocês lembram de circuitos lógicos, isso é mais ou menos equivalente a um circuito lógico puramente combinacional. Você pode calcular a saída, você pode determinar qualquer valor de saída a partir somente de um conjunto de entradas. Um sistema dinâmico, por outro lado, ele passa a ter uma ideia de memória, então ele tem uma retenção interna da situação anterior do próprio sistema. Isso quer dizer o quê? Ele tem uma ideia de estado, e a saída dele posteriormente vai variar em função desse estado. Essa variação ou essa memória não necessariamente é uma memória em função do tempo. Ela pode ser uma memória em função do tempo, por exemplo, se eu fosse trabalhar com um sistema massa-mola, mas considerando agora a movimentação, a velocidade e considerando também o atrito, então eu tenho um sistema massa-mola que é dinâmico. E eu também posso ter, no caso, sistemas dinâmicos que não dependem do tempo, como seria, por exemplo, o caso de modelagem de um jogo de xadrez. Eu tenho vários estados do tabuleiro e ele tem uma sequência de operações, mas a duração de cada estado não faz diferença para o jogo. Então, uma coisa importante observar aqui é que a diferença entre um sistema estático e um dinâmico é o que você quer representar, é o que você, com a pessoa que está modelando, o ser humano que está modelando, decidiu que você quer representar do sistema. No caso do primeiro exemplo, do sistema massa-mola, eu não estava preocupado com a variação dele ao longo do tempo. Eu só quero saber no sistema que está definido, que está parado na posição final dele, quanto ele vai ter deslocamento para cada peso ou para cada massa. Seria mais ou menos como se você pegasse e colocasse dentro do navio um peso específico e você observa como é que está a linha d'água dele. Eu só quero saber se com esse peso ele vai afundar ou não vai. No caso do sistema dinâmico, você está preocupado com oscilações, está preocupado com uma evolução do estado. Então você colocou no mesmo sistema de massa-mola a ideia, por exemplo, do atrito, que você tem nos amortecedores C1, 2 e 3. Então, nesse caso específico, eu consigo monitorar muito mais informações de uma massa-mola do que somente a posição final. Eu consigo monitorar toda a trajetória que ele segue entre a posição inicial dele não ter uma força e de aplicar uma força nele e ver como ele se comporta até chegar lá. Note que isso não é um sistema diferente. Os dois são o mesmo sistema. O que acontece é que eu estou criando um modelo estático para esse sistema ou um modelo dinâmico para esse sistema porque eu quero representar coisas diferentes. Outro exemplo que eu teria para isso, então, seria na parte de máquinas elétricas, motores e geradores, por exemplo. Em conversão de energia, a gente geralmente trabalha com as equações de regime permanente. Isso quer dizer o quê? É quando o motor já estabilizou na condição final da operação dele.
Nessas condições de regime permanente, se ele já está estabilizando a condição final, o que aconteceu antes não interessa muito. Então isso tende a ser um modelo estático. São equações simples que definem como é a operação dele. Quando você entra em máquinas elétricas e acionamento, é o mesmo motor elétrico CA ou CC, é o mesmo tipo de gerador, é a mesma máquina de antes, só o que mudou agora é que em máquinas elétricas você está preocupado com coisas como derivadas, com correntes de partida, com variações de corrente na forma CA, com fluxos elétricos. Então você está preocupado com coisas diferentes, com coisas que variam ao longo do tempo. E você vai ter modelos, geralmente na forma de equações diferenciais, que vão descrever o comportamento daquele motor elétrico. Se você perceber uma coisa aqui, o que está acontecendo de uma forma para outra aqui é que nos dois casos tu tem conjuntos diferentes de valores. Alguns valores a gente chama de variáveis, porque eu estou modelando na minha representação que esses caras variam. No caso do estático eu tenho o y e o x, y como saída e várias variáveis x como possíveis entradas. E eu também tenho, além das variáveis, eu tenho um outro conjunto de valores que estão ali dentro, outro conjunto de símbolos, que a gente costuma chamar de parâmetros. Parâmetros são símbolos que a gente define como um valor geralmente constante. Então o parâmetro é um valor fixo para aquele sistema. Se você variar, por exemplo, trocar a mola, ele vai trocar o parâmetro da força que a mola faz por distância, o que é a constante da mola. Se você trocar de motor, ele vai trocar, por exemplo, resistência ou indutância do motor. Então, a gente tem variáveis, que são coisas que eu defino que variam, aí eu escolho algumas para ser entradas e algumas para ser saída, e eu tenho coisas que são constantes, ou que eu presumo que são constantes. Não quer dizer que elas sejam constantes, mas quer dizer que eu decidi que ela é uma constante para o que eu quero representar aqui. E nesse caso específico, então no caso dinâmico embaixo, são os valores A, que eu presumo que são constantes, os valores Y e X, eu presumo que são entradas e saídas ou variáveis no meu sistema. Ok? A próxima divisão que eu tenho aqui, então, é a ideia de variante no tempo ou invariante no tempo, linear e não linear. Um sistema invariante no tempo, que é o que a gente mais gosta de usar, quer dizer que ele é um sistema cujos parâmetros não variam ao longo do tempo. Aquelas coisas que eu defini que eram constantes são de fato constantes, independente da hora que eu olho para aquele sistema. Ele não tem variações com o tempo, ele não tem variações de parâmetros com o tempo. Isso quer dizer o quê? Que se eu aplicar uma entrada específica agora ou daqui a 5 minutos, eu vou ter a mesma saída agora ou a mesma saída atrasada daqui a 5 minutos. É a única coisa que muda de um momento para outro. Um sistema variante no tempo, por outro lado, não tem essa garantia. Então, se você aplicar uma entrada agora ou exatamente a mesma entrada daqui a pouquinho, a resposta do sistema pode ser diferente. Imagina, por exemplo, que você quer entregar um trabalho na universidade, se você vai entregar ele agora, já não dá mais tempo. A outra característica que eu tenho também aqui é a parte de linearidade. Linearidade geralmente quer dizer que eu posso aplicar um ganho para a entrada, uma escala, tipo, eu multiplico a entrada por 2, eu vou ter uma saída multiplicada por 2 exatamente. Ou se eu somar duas entradas, x1 e x2, eu vou ter, no caso, a resposta final do sistema, é a resposta que eu teria para x1 somada com a resposta que eu teria para x2. Okay? Então o sistema linear ele permite que a gente faça algumas aproximações, em especial a aproximação da superposição no meu sistema. Nota, porém, de novo, que da mesma forma como aquela ideia de sistema estático ou sistema dinâmico, a ideia de sistema variante no tempo, invariante no tempo, linear ou não linear, tem a ver com o que eu decidi representar desse meu sistema. Nota que a diferença aqui, então, entre variante no tempo, invariante no tempo, representação linear e não linear, novamente tem a ver com o que você quer modelar do sistema. Processos físicos raramente são invariantes no tempo. Processos físicos raramente são lineares. Mas as coisas que a gente quer modelar, às vezes eu posso aproximar suficientemente bem por um sistema linear invariante no tempo. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui para chamar a atenção disso é uma lâmpada incandescente, que a gente conhece como sendo puramente resistiva. Ela é um resistor que esquenta e brilha. A princípio, pela lei de Ohm, V igual a RI, isso seria um processo linear. Então a corrente e a tensão são proporcionais simplesmente. Só que se você mede a temperatura da lâmpada quando ela está desligada, ela está com uma temperatura. Quando você aplica uma tensão sobre ela, a função da lâmpada para encandecer é aquecer. E a gente lembra de materiais que o aquecimento desse material pode variar a resistência dele. No caso da lâmpada, isso eleva bastante a resistência do material. Isso quer dizer o quê? Então eu vou ter uma curva V igual a RI do ponto de vista de corrente alternada, que é algo mais rápido, que vai se comportar proporcional. Só que essa proporção varia quando a lâmpada está fria e quando a lâmpada está quente. Quanto mais fria está a lâmpada, mais em direção da curva vermelha ela segue. Ela vai manter resistiva, mas ela segue em direção à curva vermelha. Quando ela está mais quente, ela continua resistiva, mas ela segue em direção à curva verde. Ela segue pelo lado direito da curva, tá ok? A inclinação muda do ponto de vista de CA, as correntes senoides ainda são resistivas puramente, mas ela varia essa inclinação. Então quer dizer o quê? O sistema é um sistema linear variante no tempo. Não necessariamente. Se o que você quer modelar é essa parte da dinâmica, você pode dizer que ele é um sistema linear variante no tempo. Ou você pode incluir no teu modelo a temperatura como uma função do aquecimento da lâmpada.
Isso quer dizer o quê? Se você incluiu agora a temperatura como uma das variáveis de saída do teu sistema, ele não é mais o sistema variante no tempo, porque os parâmetros de variação de temperatura são os mesmos. Só que você incluiu no modelo a temperatura como uma saída. A forma que essa temperatura responde ainda vai sempre a mesma, independente da hora que você aplica. Ele ainda vai aquecer da mesma forma se tu ligar a lâmpada agora ou se tu ligar a lâmpada daqui a meia hora, porque você modulou isso no teu sistema. A desvantagem de fazer isso é que quando você incluiu a temperatura no modelo, ele deixou de ser linear. Você começou a perceber que a curva, linearidade que você tinha, ela muda agora, tá ok? Outra opção que você também tem, então, é você pode pegar e trabalhar somente com um sistema que trabalha com valores RMS. Eu não estou preocupado com a resposta senoide tão rápida da curva. Eu quero verificar o quanto ela muda da corrente RMS em relação à tensão RMS, mas para um sistema bem lento. Imagina, por exemplo, que você queira fazer uma chocadeira para aquecer, então, um conjunto de ovos ou para manter pintos aquecidos no inverno num lugar muito frio. O que é bastante comum usar uma lâmpada incandescente para isso, porque ela esquenta bastante. Nesse caso, a variação de tensão da lâmpada é suficientemente lenta para que você possa desprezar a característica senoide e desprezar a variação lenta de temperatura. E o teu sistema vai se comportar mais ou menos sob aquela curva azul. Okay? Então você pode modelar de novo ele como não linear, quer dizer, eu caracterizo toda aquela curva preta que eu tenho ali, ou eu posso modelar ele como um sistema linear, aproximadamente de um ponto de operação que eu tenho interesse, mais ou menos próximo daquele ponto. A vantagem de trabalhar com linear é que as expressões são mais simples, por mais que ele não represente exatamente o meu sistema. Geralmente o que você acaba fazendo daqui, em algum momento ou outro, você acaba abandonando algumas partes do modelo físico, do sistema físico, para obter um sistema mais fácil de representar do ponto de vista matemático. A parte de variante no tempo, geralmente, se é um tempo longo o suficiente, eu costumo desprezar isso. Nota que você pode tornar o teu sistema variante no tempo ou invariante no tempo de acordo com quantos detalhes tu dá para o modelo. Se você modela, por exemplo, toda a ideia do processo de envelhecimento no sistema, então ele se torna invariante no tempo porque esse envelhecimento faz parte do modelo. Ele não mudou o modelo continua o mesmo, o modelo já previa que isso ia acontecer. Se você tem alguma coisa que você decidiu não prever, como por exemplo o envelhecimento na bateria, você decidiu não prever esse modelo, então a bateria, o teu modelo que você tinha para ela, vai mudar ao longo do tempo, ela vai ter mudança de parâmetros ao longo do tempo. Quando você modela um sistema com eventos discretos, geralmente você mantém ele como invariante no tempo. Por que isso? Porque o modelo de eventos discretos já despreza suficientemente informações de dinâmicas do sistema para que você consiga representar tudo aquilo que te interessa do ponto de vista de eventos. Então, se eu tenho alguma coisa como o envelhecimento da bateria, ela chega num fim de vida útil, esse fim de vida útil eu modelo não necessariamente como dinâmica, como expressões super complicadas, mas como o fato de que a bateria reduziu capacidade para 80%. Eu tenho que trocar. Então você cria esse um evento, esse um ponto de corte, onde você tem um evento novo que altera o comportamento do teu sistema. Se você incluiu no modelo, o teu modelo não mudou. O teu modelo trocou de um estado para outro internamente. Tá, okay? Não foi um parâmetro que mudou, foi só um estado que trocou de lugar. Beleza? Então aqui é só uma pequena demonstração do que é um sistema invariante no tempo. Nota que eu tenho aqui em cima na esquerda, primeiro um degrau aplicado no sistema, eu tenho uma saída integrada a degrau, uma rampa. Ou, no caso de baixo, eu tenho uma entrada a degrau, a saída que eu tenho logo em seguida é a mesma rampa, idêntica à do primeiro caso, só que atrasada por um tempo t0, que eu atrasei minha entrada no segundo caso. Então é a mesma resposta, só deslocada no tempo. Da mesma forma que eu tenho aqui a ideia da linearidade, tá, okay? Permite que eu tenha a aditividade. Então quer dizer o quê? Eu posso fazer, por exemplo, a superposição. Se eu tenho um sistema linear, como é o caso do circuito resistivo aqui, eu tenho uma resposta com as duas fontes igual à resposta que eu teria só com uma fonte, mais a resposta que eu tenho somente com a outra fonte. Isso me ajuda muito a resolver alguns problemas aqui. Me ajuda, por exemplo, no caso da superposição. Então, para representar um sistema linear invariante no tempo, a gente geralmente vai trabalhar com uma forma de soma de equações diferenciais. Então, eu tenho um conjunto de parâmetros que multiplica derivadas da entrada, mais um conjunto de parâmetros que multiplica derivadas da saída, e vou igualar isso com uma expressão. O interessante aqui é que, de fato, de novo, eu vou ter algumas grandezas que eu decidi que são entradas, algumas que eu decidi que são saídas, e algumas que eu decidi que são parâmetros. O parâmetro, de novo, por definição, é para ser constante ao longo do tempo. As formas de provar não são nosso foco por enquanto na disciplina. Então, a próxima classificação que eu tenho aqui é a separação entre estados contínuos e estados discretos. Um estado contínuo pertence ao conjunto de números reais ou números complexos. Ele tem um número infinito de valores que ele pode assumir, mesmo que você limite ele, por exemplo, entre uma faixa. Suponha que eu limite ele entre 0 e 5, ele ainda vai ter possíveis infinitos valores que ele pode assumir nessa faixa. Por outro lado, um sistema de estados discretos, ele é quantizado, ou seja, ele tem um número finito de valores que ele pode assumir, por exemplo, entre 0 e 5.
Em sistemas de fabricação, tu vai ter muitas vezes estados finitos. A coisa como, por exemplo, ligado e desligado, que é algo bem simples, um estado binário. Você pode ter algo como indo para a esquerda, parado, indo para a direita, que é um estado ternário, você tem 3 possíveis valores. Você pode ter uma contagem do número de garrafas que tu já produziu numa esteira, que vai contar de 0 no primeiro dia até um número gigante quando a fábrica fechar. Você pode ter uma contagem de garrafas numa posição de um buffer de armazenamento. Note novo que, embora você possa contar até infinito, isso foge um pouco do nosso escopo da disciplina. Quando você pega trabalhando com valores que podem ir de menos infinito a mais infinito inteiros, eles ainda são quantizados, mas a quantização, o espaço que você trabalha agora é tão grande que a quantização se torna desprezível, quase como se fosse um número contínuo. A gente trabalha assim, por exemplo, com a ideia de corrente elétrica ou carga elétrica. A carga elétrica trabalha em Coulomb, a corrente elétrica em amperes, mas elas não são valores reais, elas são valores quantizados, porque eu tenho a carga de um elétron. A carga de um elétron é o mínimo que eu posso mover. Todas as movimentações que eu faço de carga são movimentações de carga múltiplas da carga de um elétron. Só que a carga de um elétron é tão pequena que essa quantização geralmente é desprezível. A mesma coisa acontece quando eu pego um estado discreto e digo que ele pode variar de 0 até 45 bilhões. Então essa variação é tão grande perto da quantização que eu posso considerar ele que ele é um estado contínuo, tá ok? Decide como você quer observar. Então a ideia de estado discreto que eu tenho é quando eu estou contando essa quantização. Tá, okay? Então eu quero saber quantas garrafas eu tenho na esteira e não quantos átomos de água eu tenho dentro da garrafa. Tá, okay? Então quando a quantização importa para você, você tem um estado discreto. Outra coisa que também é bem comum da gente usar para observar um estado discreto, um sistema de eventos discretos, é você fazer uma gráfica, uma plotagem análoga a um sistema contínuo. Quando você pega um sistema dinâmico de variáveis contínuas e plota a evolução dos estados dele, a evolução das saídas, por exemplo, ao longo do tempo, você tem uma curva como a de cima, uma curva que varia continuamente ao longo do tempo. Isso é característica do sistema dinâmico. Quando a gente trabalha com sistemas de eventos discretos, porém, o que eu estou interessado são eventos ou coisas que aconteceram e como isso afetou o estado no sistema. Só que assim como os eventos são discretos, eles simplesmente acontecem instantaneamente, os meus estados também são quantizados. Então eu tenho uma quantia finita de possíveis valores que eu posso obter na minha saída. E nem sempre esses estados finitos que eu tenho têm uma noção de vertical correspondente. Um estado pode ser uma enumeração, como por exemplo, eu estou esperando ou eu estou andando. Não é necessariamente possível eu comparar, dizer que esperando é maior do que andando ou andando é maior que esperando. Eu não tenho uma comparação numérica entre eles. Então a ordem que eles aparecem no eixo pode ficar um pouco estranha. Se você usar um estado como, por exemplo, a contagem de garrafas, é meio intuitivo para nós que 7 garrafas são mais do que 2, então vai estar acima. Mas quando você decide, por exemplo, é a vez do João, é a vez do Antônio, é a vez do Pedro, isso não faz diferença qual é qual, não tem uma ordem desses caras para colocar, ok? Mais uma coisa também de evento discreto aqui é que, por mais que a gente saiba que esses eventos vão acontecer ao longo do tempo, né, então ele vai ter um instante de tempo onde aquele evento acontece, do ponto de vista de eventos discretos, o instante onde isso acontece não é tão importante quanto era em sistema dinâmico. O instante onde esse evento acontece não me importa. O que me importa do ponto de vista de eventos discretos é a ordem. O que me importa muito do ponto de vista de eventos discretos é a ordem que os eventos acontecem, não necessariamente o tempo. Okay? Implicitamente para nós, porém, esses eventos podem ser eventos que correspondem ao tempo. Imagina, por exemplo, aqui no caso, o sistema de matrícula da universidade. A gente tem um evento que abre o período de matrícula, você se matricula, encerra o período de matrícula. Os eventos têm que acontecer nessa ordem. Quando o período abre, quando se matricula e quando encerra, não faz diferença. Desde que abra, depois se matricule e depois encerre. Se você tentar se matricular depois que encerrou, já é tarde. Então você trocar a ordem de eventos, encerrar primeiro e depois a matrícula, não vai dar certo, ok? Um exemplo de sistema dinâmico aqui então seria um sistema mecânico, onde tem uma massa, mola, K, e um amortecedor B. Nesse sistema eu tenho uma força, x de t, que aplica sobre essa massa, eu aumento a massa. Quando eu não tenho força, meu sistema está parado, eu aplico a força, a massa vai oscilar. Se eu atrasar, no caso aqui, a aplicação da força, a única coisa que eu faço nesse sistema é atrasar a oscilação da mola. Esse sistema é invariante no tempo, pela definição aqui. Mas imagine que esse sistema corresponde a um sistema de massa, mola e amortecedor em um carro. Ele está modulado com invariante no tempo, e de fato ele é. Se eu aplicar um pulso agora, ou daqui a 5 minutos, a resposta é a mesma. Mas se ele é invariante no tempo, por que você precisa trocar o amortecedor a cada ano ou dois? Então, por que você precisa fazer isso? Porque o sistema não é realmente invariante no tempo. Só para essa representação que você tinha inicialmente, você decidiu não modelar envelhecimento. E você disse que nesse prazo de 2 anos, ele não varia o suficiente para atrapalhar o que você queria resolver com esse modelo inicial, ok? Outra coisa também aqui é que a gente tem um conjunto sempre de modelo matemático invariante do tempo desses sistemas.
ele vai quase sempre ser resolvido na forma de uma operação de matrizes, ok? Eu tenho equações diferenciais de segunda ordem, a gente faz um mapeamento de espaço de estados, e a gente vai ter uma equação na forma de matrizes que responde para esse sistema. Como é que você modela, por exemplo, qual é que é a diferença ou a derivada dos estados x1 e x2 em função dos próprios estados x1 e x2 e da entrada que eu tenho nesse instante. Quando a gente saltar para cima de eventos discretos, a gente vai ter algumas representações que também trabalham nessa forma de matrizes, ok? Então, se lembrar um pouco do arquivo linear, vai ser útil mais tarde. Por fim, a classificação aqui desse sistema dirigido por tempo, dirigido por evento, já foi um pouquinho marcado também, mas o sistema dirigido por tempo, ele tem, nos estados dele, no modelo dos estados dele, ele tem uma variação que ocorre simplesmente ao longo do tempo de uma forma contínua. Por outro lado, o sistema dirigido por evento, os estados são fixos, eles mantêm o valor deles fixos até que você tenha um evento, algo que acontece. Por exemplo, a bateria de um carro elétrico, por exemplo, ela vai se degradando devagarzinho, ela vai caindo de 100%, 95%, 98%, vai caindo até chegar eventualmente num ponto ruim. Se você modelar ela como boa ou ruim, porém, ela não degrada devagar. Ela estava boa até que de repente ela envelhece e fica ruim de forma instantânea. Então, num sistema dirigido por eventos, você modelou, você simplificou o modelo daquele estado de forma que ou ela está boa ou ela está ruim. Ela não tem uma degradação parcial, ela não tem um elemento parcial de degradação que é contínuo, que acontece ao longo do tempo. Variações de estado, de boa para ruim, só acontecem quando você tem algum evento. Detectei problema na bateria, então percebi falha. Tá, okay? Então, isso muda meu estado. No sistema dirigido por eventos, eu somente tenho mudanças de estados no evento. Ela não muda ao longo do tempo, ela não muda entre os eventos, tá ok? Eu vou ter numa planta, geralmente, alguma outra parte do sistema, alguma outra parte do controle, que não é de evento discreto, que está fora lá, que alguém resolveu para você, geralmente, que faz a parte dinâmica e controla a variação dele ao longo do tempo. Então, só retornando aqui, num sistema dinâmico de variáveis contínuas, a gente pode ter tanto o eixo horizontal quanto o vertical assumindo qualquer valor. Os valores variam ao longo do tempo e variam de forma contínua. No sistema de evento discreto, tanto os estados quanto o tempo é discretizado. Isso quer dizer o quê? Meus possíveis valores são fixos, eu não tenho infinitos valores na vertical e eu nem tenho infinitos valores na horizontal. E como ele é baseado em eventos discretos, eu só tenho trocas de estados quando acontece algum evento. Então perceba que meu estado só troca de uma posição para outra quando eu tenho algum evento na entrada. Beleza? Note, porém, que você vai usar, por exemplo, para controlar algum processo industrial, um sistema de temperatura, um forno, você pode dar um evento que é uma ordem que diz assim: aqueça o forno até 400 graus, subindo 20 graus por segundo. Isso é um evento, isso é uma ordem. Você vai ter alguma outra parte do sistema que vai realizar esse controle de forma dinâmica para subir devagarinho. Então, do ponto de vista de evento discreto, só que eu tenho é que eu estava no estado parado, eu entro no estado aquecendo e depois estou no estado quente. Eu tenho transições de estado que são sólidas, são finitas. Eu não tenho todas as temperaturas no meio, toda aquela parte do fluido dinâmico. É algo mais simplificado, é algo mais fácil de gerenciar a complexidade, especialmente quando você mistura ele com mais claramente o sistema junto. Só o que eu tenho aqui é que essa representação de eixo vertical quantizada, como a gente falou antes, nem sempre tem sentido eu colocar um número acima do outro ou abaixo do outro. Ela é boa para você analisar como eles evoluem ao longo do tempo, quando você quer comparar o teu evento discreto com o teu sistema temporal real, com o sistema dinâmico. Então ela tem ajuda bastante nesse momento. Mas quando eu vou trabalhar com a modelagem dela, representar ela em forma de gráfico não me é útil. O que geralmente eu faço é representar ele como a gente representava máquinas de estado em circuito lógico. Ou seja, eu tenho pequenos círculos, que são locais que eu posso estar parado aqui. Então eu posso estar nesse estado, eu posso estar naquele estado. Quer dizer, eu posso estar no estado 2, por exemplo, que é frio, no 5, que é aquecendo, ou no 4, que é quente. Aquela seta que vem de fora indica qual é o estado inicial. Então eu começo frio. O evento 1 quer dizer o quê? Inicia aquecimento, liga aquecedor. Então eu salto para o estado aquecendo. O evento 2 quer dizer acabou de aquecer, então eu continuo quente. E o evento 3 é alguma outra coisa que acontece, que eu permito que aconteça, só que ela não muda o meu estado, eu continuo quente. Outra coisa que eu também tenho aqui é que eu tenho sistemas estocásticos ou determinísticos. Um sistema determinístico quer dizer que todos os eventos que podem gerar uma alteração de estado são observados pelo meu sistema de controle. Quer dizer que eu consigo observar, eu consigo ver todos eles. Então, o estado do sistema é determinístico. Eu sei onde ele está o tempo todo. Tá, ok? Por outro lado, o sistema estocástico quer dizer que tem alguns eventos que mudam o estado, mas eu que estou observando ele, que estou mudando agora, não tenho condições de medir aquele evento. Eu sei que o evento existe, mas eu não tenho condição de medir ele. Então existe uma certa probabilidade daquilo ter acontecido sem eu ver. Isso quer dizer que talvez eu não esteja no estado A ou estado B, eu posso estar uma certa fração de chance em cada um deles. A gente vai ver um pouco mais tarde uma forma de gerenciar essa característica estocástica ou não determinística de alguns eventos que eu não posso observar. Como eu faço para gerenciar no meu sistema esses eventos que eu não posso ver e como é que eu trato eles para garantir que o sistema funciona mesmo assim. E por último, o tempo contínuo discreto quer dizer que meu tempo varia de forma contínua ou meu tempo é quantizado 1, 2, 3, 4.
No nosso caso específico, eventos discretos, ele não usa o tempo como uma variável principal, o que faz a variação de estados para nós são só eventos e não instantes de tempo. Então, depois que você resolve as partes dinâmicas de vários pequenos processos, tu vai precisar de uma forma de integrar todos eles para obter a resposta final que você quer. Depois que tu faz isso, então, a parte dinâmica não interessa mais. O que interessa para você são a ordem das operações. Então, eles são assíncronos, eles não se importam muito com o tempo, desde que a sequência seja respeitada. Por exemplo, o que eu vou ter é a ideia de concorrência, conflito, exclusão mútua, e eles nem sempre são determinísticos, tá ok? Concorrência ou conflito quer dizer o quê? Eu preciso garantir que um certo robô saia da posição A antes que o segundo robô chegue na mesma posição para não ter uma colisão entre eles, tá ok? Essas coisas aqui a gente vai gerenciar na forma de eventos para tentar manter e garantir que eles vão operar em ordem correta. Então, um sistema flexível de manufatura basicamente é uma linha de produção onde você tem um conjunto de máquinas ou uma combinação de máquinas que é fácil de ser ajustada ou fácil de ser configurada para trocar o que ela produz. Essas alterações podem ser previstas inicialmente, quer dizer, eu estou pensando, por exemplo, na expansão do sistema ou em alteração do meu foco de produção, ou elas podem ser alterações imprevistas. Mas como é que eu vou prever uma alteração imprevista? Na verdade, o que eu estou prevendo é uma forma fácil de modificar o sistema. Por exemplo, em vez de usar cola, eu vou usar parafuso, porque talvez eu tenha que soltar esse elemento, ok? De forma geral, o FMS ele é controlado por um programa de computador. O programa de computador é uma das coisas mais fáceis de você alterar hoje em dia. Tem a parte de validação antes de você mudar, que demora um pouquinho mais. Mas na linha de produção, você não precisa manter ela parada para trocar um programa. Em questão de 2 ou 3 segundos, troca o programa. Em compensação, você desmontar a linha e montar de novo pode demorar meses, tá ok? Então, geralmente esse tipo de sistema ele é gerenciado por um computador ou por um controlador programável e vai trabalhar com um conjunto de sensores ou dispositivos automáticos que permitem modificar a forma que as máquinas operam. Então, nesse FMS, eu vou ter alguma forma de dispositivo que controla, geralmente usando evento discreto, a forma ou a sequência de operação do meu sistema. Mas nesse sistema de manufatura, quem são os eventos ou da onde vêm os eventos que eu uso para tomar alguma decisão? Um dos elementos mais óbvios de entrada é um conjunto de botões, é claro, né? Então eu posso ter botões de emergência, eu posso ter botões de chave de alternar, eu posso ter chaves de fim de curso, quer dizer, aquele botãozinho vermelho ou de baixo, eu posso ter pedais de isolamento, eu posso ter botões liga e desliga, eu posso ter botões como, por exemplo, um teclado que movimenta uma ponta rolante. Então são uma dúzia de botões aqui que podem vir, então, no caso de um usuário, do operador da máquina, ou ele pode vir da própria planta, que tem um sensor que chegou um elemento na posição ou não. Eu também posso ter sido mais interessante. Esse da esquerda, por exemplo, é chamado de cerca virtual ou cerca luminosa. Aquela cerca vermelha que tem ali são feixes de laser invisíveis para nós, mas ele vai disparar para um evento quando houver a interrupção de qualquer um dos feixes. Quando o operador passa por ele, ele detecta que houve uma interrupção. Esse cara costuma ser usado, por exemplo, para fazer uma jaula para impedir que um operador chegue perto de um robô enquanto está operando. Assim que o operador passa pela jaula, ele bloqueia a operação e desliga todo o sistema. Eu posso ter, por exemplo, também sensores indutivos, capacitivos ou ópticos, como esse de cima na direita. Do ponto de vista do aspecto visual, indutivo e capacitivo são idênticos lá de cima. O óptico geralmente vai ter alguma coisa que percebe como uma lente na frente dele aqui. Você pode também ter sensores, por exemplo, aqui em cima como um sensor visual. Na Fiat o pessoal usa algo parecido com isso aqui para conseguir colocar o para-brisa no carro. Ele usa uma câmera, por exemplo, como essa do meio, para filmar a posição do para-brisa, alinhar ele, aplicar a cola e depois colocar esse para-brisa no carro. Então, você pode também ter outros sensores, como por exemplo um termostato, um sensor de temperatura, sensores de nível de água, como esse de baixo aqui em cima, tá ok? Esse de baixo, por exemplo, é um relé de falta de fase. Então ele vai observar as fases da rede A, B, C, e em cima das fases cair, se o neutro quebrar, ele dispara um evento para o sistema dizendo aconteceu uma condição de erro, desliga ou entra em proteção. E eu também posso ter, óbvio, outros dispositivos como o MIHM, quer dizer, uma interface de usuário onde eu tenho botões virtuais para operar esse sistema. Da onde vêm os eventos é de um conjunto enorme de sensores ligados em rede ou ligados direto no sistema de controle. Para onde vão os eventos então? Aí depende do que você controlar. Geralmente tu vai ter alguma outra forma de indicador luminoso e alguma outra forma de atador mecânico. Na esquerda, por exemplo, é uma válvula relé solenoide em cima e embaixo um atador pneumático. Esse é um pistão que pode ser avançado ou recuado de acordo com um comando elétrico para aquela válvula solenoide. No meio que eu tenho embaixo aqui então, nos dois azuis, são um motor de indução trifásico e um inversor de frequência. Então esse inversor de frequência já resolve minha parte dinâmica. Eu posso mandar para ele simplesmente um evento que diz assim, acelere até 3000 RPM, ele vai te mandar um evento de volta dizendo acelerando e finalmente outro dizendo em regime permanente. Então você tem como transformar toda a parte complexa do motor trifásico, esse inversor de frequência transforma para você em uma interface de evento discreto para controlar. Na direita, em preto, o que eu tenho é um driver, motor de passo e um motor de passo também. Esse cara eu posso modular um pouquinho mais de controle, eu posso dizer avança 15 graus, avança 50 graus, ele vai dizer avançando e cheguei. E é óbvio que eu tenho centenas e milhares de outras opções. Eu posso usar aquecedores, ventiladores, sirenes, seja lá o que for. O único limite é a criatividade de vocês aqui.
Finalmente, então, como é que eu faço para controlar esses eventos? Então, para monitorar eventos de entrada, tomar decisões e gerar eventos de saída. Para isso, a gente usa um dispositivo industrial chamado de controlador lógico programável, ou CLP em português, ou PLC em inglês, tá ok? Um exemplo que a gente tem na universidade é o TPW03 da VEG. Esses controladores geralmente vão ter um conjunto de entradas digitais e um conjunto de saídas digitais nos modelos mais básicos. Modelos um pouquinho maiores também, eles não se limitam a evento discreto, ele pode incluir também uma pequena parte dinâmica. Ele pode ter algumas entradas analógicas e umas saídas PWM, por exemplo, e você vai conseguir ler, por exemplo, algo como uma temperatura, como uma velocidade, botar um bloco de controle DPI e acionar uma outra saída PWM analógica também. Nesse caso, você vai fazer essa parte do modelo dinâmico e vai expor de volta para o resto do modelo do PLC de forma de evento discreto, como a gente falou mais cedo. Por exemplo, liga, inicializando, pronto, está ligado. Você pode fazer a parte do controle dinâmico e você pode fazer a parte de eventos discretos dentro do mesmo CLP, só em blocos diferentes, ou em pedaços diferentes do programa mesmo, ok? O software de programação desse CLP aqui é o TPW03 PC Link. Procurem esse cara na página da VEG e instalem. Ele é um programa relativamente pequeno, só para testar e conhecer como é que ele funciona. Esse TPW3 ele é um PLC de pequeno porte. Aqui tem outro pequeno exemplo no Metaltex na direita de um CLP de pequeno porte. Perceba que nesse pequeno porte aqui ele já tem a fonte de alimentação, ele tem entradas, saídas e valores analógicos, todos num único bloquinho. Então ele é bem compacto, ele é bem pequeno porte mesmo. CLPs de grande porte, porém, têm uma tendência de ser modulares, como esse da esquerda que é o caso da Siemens S7. Note nesse da esquerda, porém, que o bloco de alimentação, a fonte, é um componente. A CPU dele é um componente separado. As entradas digitais são outro bloco. Saídas digitais são outro bloco. Entrada analógica, outro bloco, e aí por diante. Então você vai montando ele de acordo com o que você precisa. CLPs de grande porte tendem a ter um custo astronômico. Cada módulo desse aqui assim custa 10 vezes mais do que um CLP compacto. Mas esses caras aqui têm uma fonte, têm uma capacidade de você processar muito mais informações. Especialmente quando você mistura muito sistema dinâmico dentro de um CLP só, tá ok? Então esse CLP, na verdade, aqui, como ele é um sistema programável, ele vai substituir dentro de um quadro de comando geralmente uma dezena de blocos. Antigamente o pessoal tinha um relé, por exemplo, que detectava tempo. Daí um relé que detectava um sensor de nível e fazia, por exemplo, um flip-flop, liga e desliga para acionar uma bomba. E daí, quando você começa a somar vários relés aqui, logo você chega e bate no preço, que daria um CLP. Então o CLP é algo muito mais fácil de você fazer manutenção, sem dizer que se você precisar ajustar qual é a configuração desse sistema, usando relés discretos, quer dizer que você tem que chegar nesse painel, desmontar o painel e trocar fios do lugar. Com o CLP, o que você faz é chega lá com um cabo de conexão, USB ou serial, e troca qual é que é a configuração desse CLP, ok? Era o que eu tinha por enquanto. Então na próxima atividade que a gente vai ter agora é trabalhando com a linguagem Ladder. Então eu queria que você chegasse na plataforma Moodle e tentasse instalar ou acessar pelo menos as plataformas de simulação e programação que trabalham para CLP, ok? Até a próxima!